Bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a doutora Ana Cláudia pela excelente palestra e fazer um parênteses aqui muito importante que na vossa exposição que eu gostaria de plagiar. Para se participar da política, não necessariamente você precisa ser um candidato. Você pode participar da política. Aliás, a nossa vida é política. Do momento que você levanta de manhã, né? A partir do momento que você acorda, vai fazer suas situações normais do dia a dia, você já está fazendo política, né? Então, no trabalho, etc. Então, a política ela está entre nós a todo o instante. E não necessariamente precisa ser uma política partidária. E quando se fala em política, realmente, com relação às eleições, digamos, né, sejam municipais ou sejam eleições majoritárias, nós podemos participar de inúmeras formas. E uma delas é essa, justamente estando aqui, aprendendo, né, e colhendo informações que esse é o correto. Nós precisamos parar de... tipo assim, meu pai me dizia uma coisa muito importante. Meu pai era caminhoneiro e era uma pessoa que uma sabedoria, estudou até a 4ª série, mas ele falava assim, você não é obrigado a saber de tudo, mas você tem que saber de tudo um pouco, mas a coisa correta. Vai estudar, vai pesquisar, mas a fonte correta. E hoje aqui nós estamos com a fonte correta. Isso que é o mais importante. E aproveitando o gancho, presidente, eu gostaria de parabenizar pelo esse processo da escola parlamentar. Eu estou extremamente feliz de estar participando. É um projeto maravilhoso. Não poderia deixar de dar os parabéns a todos que estão participando, direta ou indiretamente. Aliás, já dizendo aqui, eu não vou nem citar nomes para não ser delicado de esquecer alguém, o suporte que nós recebemos para o trabalho. Então, parabéns. Eu espero que tenhamos mais inúmeras situações como essas, porque isso é muito importante. Quando você abre aqui as portas dessa Casa Legislativa, para que a população, e principalmente aqui eu estou sabendo que existem muitos acadêmicos, não percam essa oportunidade, né? Então, eu, quando fui aluno, estudante de direito, eu procurava participar de todas as palestras, porque isso é muito importante, o conhecimento. Porque o que acontece? Quando nós estamos aqui trabalhando com uma informação, nós compactamos isso e nós transportamos para vocês, transmitimos a informação que, digamos assim, que talvez, né, pode ser importante para um, para outro, mas, de uma maneira geral, é um conhecimento exatamente essencial para o nosso desenvolvimento. Então, às vezes, os bancos acadêmicos é importante, sim, mas essa participação é fundamental. Então, parabéns, presidente, mais uma vez, e toda a equipe da Escola Parlamentar. Estou muito feliz. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou vendo aqui pessoas amigas de longa data da Câmara Municipal da Praça Getúlio Vargas, não é? Carlão do Povo, uma pessoa maravilhosa, foi candidato na eleição passada, teve uma votação expressiva. É uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mas com uma participação na comunidade inexplicável. Então, obrigado pela presença. Então, todos vocês, né, eu quero agradecer de coração por estarem aqui nesse momento. E, por último, trago aqui um abraço do presidente Abner, né, em nome da OAB, da Subseção Guarulhos, da qual eu faço parte como vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Eu vou só fazer um pequeno parênteses, e eu acho que é importante isso. Eu estou, em tese, envolvido na política desde 92. Eu tive a oportunidade de trabalhar, na época, muitos anos atrás, como parlamentar, e foi dali que eu comecei a aprender e me interessar, né, pela questão política, mas, essencialmente, a questão jurídico-eleitoral. Então, eu me identifiquei nessa situação do jurídico eleitoral, que não tem nada a ver com a questão partidária, etc. e tal. Entendeu? Então, essa foi essa oportunidade que eu tive. Tive a oportunidade de trabalhar em Guarulhos com grandes nomes, aliás, com um grande nome,
que foi um advogado eleitoral aqui de Guarulhos. Tive a oportunidade de conhecer grandes nomes de advogado de São Paulo. Aqui em Guarulhos, eu trabalhei com o Dr. Romualdo Galvão Dias, que, infelizmente, já faleceu, mas ele era um especialista em direito eleitoral, reconhecido, e de São Paulo, com o Dr. Alberto Rolo, que também faleceu, e hoje está no lugar dele o Alexandre Rolo, que é uma grande pessoa, que, aliás, eu quero trazê-lo aqui nessa casa. Dr. Alexandre Rolo, que é o especialista em direito eleitoral. Então, isso é muito importante. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. Como nós estamos aqui diante de muitos acadêmicos, né? Então, eu me sinto assim muito à vontade, né? Porque trabalhar com o corpo docente é assim, é uma coisa que é uma satisfação que eu tenho no meu coração. Infelizmente, eu não estou mais no magistério, né? Por motivos mesmo de muitas coisas, etc. Mas eu tenho um sonho de um dia voltar para o magistério superior, porque a gente aprende mais com os alunos do que qualquer outra coisa, do que os alunos aprendem com a gente. Eu sempre costumo dizer que nós temos aquele tablado que divide a sala, né, que a altura. Aquilo é uma questão física, que, na verdade, nós estamos em pé de igualdade. A única coisa que nós temos é um pouquinho mais de conhecimento, de experiência que a gente tenta passar. Então, eu fico muito feliz, às vezes, quando eu saio por aí, pelas ruas, encontro ex-alunos, vou numa delegacia de polícia, encontro o delegado titular, vejo um promotor de justiça, que foi aluno da instituição que eu trabalhei. Então, isso dentro da gente, a gente acaba ficando assim, nossa, isso é aquele orgulho, né? Orgulho bom, dizer assim, eu participei da vida desse aluno, né? Então, isso é muito bacana. Então, olha só que interessante, vamos trabalhar um pouquinho com alguns princípios, porque, assim, falar da fiscalização da OAB é uma situação muito técnica, né? Mas não dá para a gente falar de fiscalização da OAB se a gente voltar um pouquinho lá atrás em alguns princípios. Professora Osana, os alunos aqui são de que semestre? Primeiro, terceiro. Legal. Então, a gente vai trabalhar com alguns princípios importantes, que eu acho que isso é muito legal. Então, por exemplo, nós temos um princípio, que é até um princípio até constitucional, que diz o seguinte, olha lá. Princípio da legalidade. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para justamente poder explicar lá um pouquinho adiante o que eu quero transmitir para vocês com relação à fiscalização da OAB nas eleições. Muito bem. Trata-se de um princípio constitucional, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Muito bem. Muito lindo, maravilhoso. É um princípio importantíssimo. Então, o que é no jargão popular, o que não é proibido é permitido, entendeu? Então, essa é uma situação. Só que, gente, existe uma coisa muito interessante na questão do direito eleitoral. Aliás, eu gostaria de fazer aqui uma menção que o meu sonho, viu, diretora, doutora Sana? O meu sonho, isso é ter a matéria de direito eleitoral na faculdade, de curso de direito. Matéria de direito eleitoral, porque eu acho muito importante, né? Porque, aliás, até, inclusive, a questão da política, já no ensino fundamental, porque eu acho que a criança ela precisa aprender. Eu tive o SPB, quem lembra? Né? Que a gente aprendia o que era a Câmara dos Deputados, né? O sistema de presidencialismo, parlamentarismo. Hoje a gente não vê isso. Então, assim, fica aqui um recado, eu acho que é importante, presidente, de nós termos alguma coisa nesse sentido de colocar nas escolas, de uma forma lógica, né, adequada, por óbvio, a matéria, né, que seria, no caso do passado, o SPB, que é a criança, né, já no início, ter a noção do que é uma Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, o Legislativo, enfim, tudo isso é muito importante. Muito bom, continuando. Então, na verdade, quando você fala desse princípio aí, né, é um princípio interessantíssimo, muito bacana, mas por vezes, no direito eleitoral acaba não funcionando muito bem. Né? Nós tivemos uma situação passada, na eleição passada, sobre a questão das carreatas. Né? Então, por exemplo, o candidato ele poderia sair com aquele som, mas tinha que ser uma carreata. Só que a lei não definia quantos carros eram, se era um, se era dois, se era... Então, o que os candidatos faziam? O presidente aqui, com certeza, deve ter vivenciado isso. Pegava-se um veículo e ia atrás com o outro, acabou, era uma carreata. Ah, mas era um carro só, mas era uma carreata, porque a lei não definia. Então, são alguns pontos
interessantes. Então, às vezes o candidato ligava para a gente e falava assim, e aí, o que eu faço? Eu saio com o carro de som, quantos carros? Eu falei, não está, a lei não fala. Ela fala que tem que ter uma carreata. O que é carreata? São vários carros. Mas o fato de você colocar um carro atrás, perseguindo o carro de som, já é o mais que suficiente para você comprovar e não infringir a legislação. Foi uma brecha que acharam justamente para isso. Não poderia o carro individual, com alguém falando em cima do carro de som, e aí acharam essa brecha. Então, não é um carro de som que está andando, é uma carreata. Exatamente. Carreata pode, então... Então, olha só que interessante. Nem tudo que não é proibido é permitido. Então, ficou um jogo. Então, as dúvidas eram inúmeras. Então, estou dando um pequeno exemplo, que o direito eleitoral já começa nessa situação de dúvida, né? Pode passar o próximo, por gentileza. Agora, princípio mesmo. Gente, não dá para a gente trabalhar com jurídico eleitoral se você se envolver com a questão política. Entendeu? Porque se você se envolver com a questão política, você não consegue trabalhar. Você imagina, eu como advogado eleitoral, falar assim, não, eu vou só advogar para o partido X ou para o partido Y. Eu não trabalho. Porque o que acontece? Se eu fizer isso, automaticamente, eu vou estar limitando a minha atuação. Então, eu não posso ver essa situação. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade. Se eu faço um jurídico eleitoral, se eu sou um advogado de um partido, nada impede que eu advogue para outro partido. É que, na prática, a gente acaba tendo uma fidelidade, uma questão até de bom senso, né? Porque fica uma coisa esquisita. Mas, na verdade, no fundo, um advogado, né, eleitoral, ele não pode ter esse tipo de situação. E aí nós vamos entrar um pouquinho nesse princípio. O que nós temos aí na nossa imagem, meus caros alunos, se assim posso chamá-los, né? Nós temos o direito envolvido por uma situação menor, num círculo menor, e a moral para um círculo maior. Ok? O que é a moral? A moral pode ser aquela regra de comportamento que pode ser qualquer coisa. Então, a gente entende como regra moral uma regra que, por exemplo, Guarulhos, não digo Guarulhos, mas uma cidade mais interiorana, entendeu? Existem algumas regras morais que elas são respeitadas, por incrível que pareça. Mas não é direito. Então, não é direito o descumprimento daquela regra de comportamento, eu diria mais isso, ela acaba o quê? Não está trazendo nenhuma sanção. Não é verdade? Então, a pessoa não vai ser punida. Então, essa é a regra moral. Ela existe e nós não podemos ignorá-la. Por quê? Porque ela faz parte do nosso cotidiano. Então, nós temos que respeitar. Mas a regra moral, percebam que ela é mais abrangente. Por que ela é mais abrangente? Porque pode ser qualquer coisa, né? Então, se você... a doutora é de outro estado, né? O exemplo aqui. Existem umas regras morais lá onde ela vive que, possivelmente, são regras que são diferentes aqui da capital, né, em São Paulo, etc. Por quê? Porque é uma questão normal, né? E aí é onde que é... Poxa, vocês estão falando, mas o Regis está falando tudo isso para quê? Vai falar de fiscalização? Depois vocês vão entender. Então, olha só que interessante. O que nos interessa quando nós vamos praticar a fiscalização é a regra de direito, é a regra que está no papel, é a Constituição, são os decretos, né? as leis adjetivas, enfim, tudo isso. Então, o que acontece? Nós vamos se concentrar na regra de direito, né? Nós não podemos nos deixar contaminar por uma regra de caráter moral, porque se nós nos deixarmos contaminar por uma regra de caráter moral, nós estamos misturando os institutos e nós vamos, né? Então, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo para vocês que é fora da área do direito eleitoral. Eu faço júri, né? Todo mundo conhece, o júri é um julgamento onde existe um conselho de sentença e esse conselho de sentença ele é formado por 7 jurados do povo, ok? Muito bem. Se eu for trabalhar com a regra moral num julgamento de uma pessoa que matou um indivíduo com 3 facadas, né? Ou praticou um feminicídio, o que vai influenciar no julgamento? A regra moral, ok?
Mas eu, por exemplo, como advogado de defesa, eu não posso deixar que o jurado se contamine pela regra moral. O que tem que ser justo é justo. Se ele praticou um crime, ele vai responder de acordo com a tipicidade dele, ok? Da prática do crime que ele praticou, ponto. E a pena proporcionalmente ao que realmente ele praticou, se ele tem antecedência ou não tem antecedência. Então, eu tenho que trabalhar com a regra de direito, né? Muitas vezes a acusação acaba utilizando um pouco da regra moral. Nossa, fulano é um monstro, etc., não sei o quê. Realmente, é o que ele praticou, uma coisa, mas nós não podemos agir. Então, eu penso que nós temos que trabalhar com a regra e assim, enxergar o processo com os olhos da mente, não com esses olhos que nós temos aqui. Os olhos da mente, porque é uma diferença muito grande. Ok? Por favor, o próximo. Informações históricas são importantíssimas, porque nós não podemos partir de uma situação de entendimento de um assunto se nós não soubermos como era no passado. Pode passar o próximo. E olha que interessante, isso aqui é uma passagem muito rápida. Aliás, esse material vai estar disponibilizado para vocês. Ele é autoexplicativo, tá bom? Quem quiser depois só falar, eu mando, não tem problema nenhum. Vai estar lá meu WhatsApp no final. Eu mando o material sem problema nenhum. Muito bem. Olha só que interessante. Em 1932, já tivemos o primeiro instrumento normativo que criou a justiça eleitoral. 1932. Né? Nasceu também o primeiro Código Eleitoral, que era uma lei 21.076/32. Olha que interessante. Olha que interessante. Ressaltar que já havia previsão, era tecnológica com a máquina de votação. Já se pensava lá de um voto, o quê? Como é que fala? Eletrônico. Então, olha só. Então, nós não estamos falando de coisa recente, nós estamos falando de coisas... Né? E olha só, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral, eleições em 2 turnos, votação secreta, direito do voto à mulher, interessante esse tema, né? Muito discutido. A primeira a obter o título que chamava-se, que é o título eleitoral, Celina Guimarães Viana, que foi a primeira pessoa que pôde votar, né? Primeiro a cédula oficial, criado o maior cadastro de eleitores de título eleitoral, e aí, em 88, com a nossa lei, a Constituição, veio a divisão da Justiça Eleitoral, que perdura até hoje, né? Que é responsável. Pode passar o próximo, gentileza. Urnas eletrônicas, só fazer um comparativo, para vocês entenderem. E aí foi só em 96, eu cheguei a acompanhar a eleição. Na época foi o seu Pascoal, que era candidato, junto com o NEF. Nós acompanhamos toda a parte dessa primeira vez, a urna eletrônica foi em 96, que foi um marco da história da informatização do processo eleitoral brasileiro. Quando os eleitores de 57 cidades apenas teve o primeiro contato com a urna eletrônica. Então, lá em 96, nós tivemos eleições municipais e já tinha a existência da urna eletrônica. Ok? Próximo, por favor. Outras leis. Fica um pouco cansativo. Pode passar, por favor. Fica um pouco cansativo só para vocês entenderem, mas tem lei de monte, né? Então, a gente tem que saber. Mas tudo isso é importante saber? Sim. Mas eu utilizo diretamente isso? Não. Porque toda eleição existem situações que são criadas, né? Que são os instrumentos normativos, a parte que vão regulamentar aquele pleito daquele ano. Então, por exemplo, nós temos a Lei 9.096, 95, Lei dos Partidos Políticos, normas para as eleições, Código Eleitoral, propaganda eleitoral, e a mais recente foi a Federação Partidária, que, aliás, está dando uma dor de cabeça para um monte de gente aí, que eu estou sabendo, né? Inclusive, nós vamos fazer uma palestra, e aí, no programa do Roberto Samuel, e ele queria que falasse sobre federação. Eu falei, não posso falar, porque eu não sei se vai sair, não vai vingar, não vem, no fim vingou, né? Aí nós vamos falar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente não sabia se ia ser para bem ou para o mal, mas, pelo que eu estou entendendo, aí está causando um transtorno na vida de todo mundo, está amarrando, engessou muita coisa. São coisas interessantes. A gente tem que saber conviver com isso, né? Então, olha só a contextualização, né? Pode passar o próximo, por gentileza. No Brasil, a Justiça Eleitoral, ela organiza, fiscaliza, normatiza e julga. Então, ela faz tudo isso aí. Na maioria dos outros países, não. Todo o processo é regulado pelo Executivo,
como nos Estados Unidos, por exemplo, ou por órgão autônomo, como exemplo da Alemanha e Espanha. Então, no Brasil, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que ele faz toda a normatização, né? Além disso, julga os processos que começam e iniciam nas zonas eleitorais, através da Justiça Comum, que há um compactado, né? Por exemplo, quando as eleições municipais, não existe uma justiça eleitoral municipal, né? Então, nesse momento, os juízes e promotores da Justiça Estadual Comum, né, e eu também da Federal, eles acabam assumindo essa condição. Então, ele passa a ser um juiz eleitoral. Então, tem lá o juiz eleitoral da 279, da 176, e assim por diante. Então, são juízes responsáveis pelas zonas eleitorais. Então, e tem sempre, normalmente, o juiz responsável fica sendo o diretor do fórum. Então, da última eleição foi o doutor Ricardo, que nós trabalhamos junto com ele também, todo o processo. Ok? Próximo, por gentileza. Aí tem uns pontos principais, isso aqui a gente vai fornecer esse material, mas é para que vocês possam ter essa informação. Achei bacana a gente saber de alguns detalhezinhos, porque é muita informação. Principais pontos que deverão ser observados pelos partidos e candidatos, né? Por isso que eu acho importante a escola do parlamento, porque, por exemplo, um pretenso candidato, ele precisa saber de todo esse processo, né? Graças a Deus, a gente tem muitos profissionais, secretários de partidos, que entendem muito sobre isso. Então, isso facilita bastante. Mas eu acho que o candidato ele também tem que saber. Ele tem que saber, ele tem que se... Né? E aí a gente entra nesse pedido aqui, né? Pelo amor de Deus, precisa ter conhecimento. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui hoje, eu sei que os parlamentares foram chamados, com certeza, mas eu devo estar participando, mas é importante que o próprio parlamentar, ou o pretenso parlamentar, ele tenha conhecimento disso. Porque tudo o que acontece na eleição, quem que fica responsabilizado? O parlamentar. E se ele fizer uma besteira, ou o secretário dele fizer uma besteira, ou o assessor dele fizer uma besteira, ele pode se tornar inelegível, ele pode ser eleito e não tomar posse. E olha só a responsabilidade. Então, eu sempre falo para os candidatos, né? Você tem que ter essa informação, né? Então, essas são as informações. Então, por exemplo, domicílio eleitoral, tem que saber. Convenções, tem que ter a convenção. Legenda, tudo isso é, né, documentação obrigatória. A Justiça Eleitoral pega no pé mesmo da documentação. Registro de candidatos, CNPJ, propaganda eleitoral em geral. Né? A gente não está aqui para falar sobre isso. Né? Eu acho que só, por exemplo, a propaganda eleitoral, de acordo com as hoje que nós temos, daria uma palestra de 2 horas. Daria uma carga horária de não sei quantas horas. Então, isso é importante. E aí, vamos lá, né? Aquelas regrinhas básicas que o candidato fala assim, eu sou um pré-candidato, eu posso falar que eu sou candidato? Você pode falar, só não pode pedir voto. Né? E aí nós voltamos um pouquinho lá atrás naquilo que não é proibido, né? O que não é proibido é permitido. Tem que tomar cuidado. Né? Se o meu vizinho falar que eu sou candidato, e aí, como é que fica? Entendeu? Então, tem que tomar essa certa atenção. As perguntas são... Então, assim, o cara vai... Eu sou candidato. Não, sou pré-candidato. Né? Por que eu estou falando isso? O presidente aqui da Câmara, ele é vereador, ele sabe disso. O seu adversário, não vou falar inimigo, né? O seu adversário, ele está torcendo para você cometer um erro. Porque ele já está lá com né, o computador aberto para onde que você cometeu um erro para ele fazer uma representação. Então... essa é a diferença. Então, eu sempre falo agora, não sei o que vai acontecer daqui para frente, nos diretórios, eu vou querer fazer uma reunião com todo mundo e falar, gente, ou vocês tomam, né, o que vocês vão fazer com consciência, com determinação, não vai fazendo as coisas depois, porque o advogado não é... Por enquanto, a gente não está fazendo milagre. De vez em quando, a gente acende uma vela, reza, tal, mas milagre nós não estamos fazendo. Não dá. Então, gente, eu falo... Sento lá com o pessoal, cuidado que vão fazer. Porque, às vezes, aquele assessor ou amigo, tal, ele quer ajudar, ele acaba atrapalhando. E, assim, gente, não é brincadeira. E você pensa que não há a cassação? Caça mesmo. É que a gente não sabe. Vocês estão vendo aí,
processo de cassação na mídia, mas, gente, o que já teve de gente que já foi cassado, vocês não têm noção. É que, na verdade, como nós temos um acesso à informação tão grande, entendeu? Então, assim, a gente sabe ficar sabendo. Agora nós estamos sabendo, mas muita gente não sabe que muita coisa acontecia e você não sabia porque você não tinha informação. Mas sempre aconteceu, gente. Sempre aconteceu. Seja em qualquer nível, municipal, estadual, federal, não é novidade. Eu fico espantado, a pessoa fala, nossa senhora, você viu? Gente, isso aí é mais velho para andar para frente. Né? Então, com coisas importantes. Então, por exemplo, no caso da não configurar propaganda eleitoral antecipada, eu estou colocando alguns pontos, são as maiores dúvidas, né, que surgem, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção de pretensa candidatura, a exaltação das suas qualidades pessoais. Então, o cara pode falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu participo não sei do quê, eu faço isso, eu trabalho né? Eu fiz um trabalho social, eu não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Na área acadêmica, tem os artigos, tem artigos de lei, artigos de acadêmicos, né? Tenho palestras que eu ministrei, tem todo esse trabalho. Ele pode falar? Pode, não tem problema nenhum, né? Tudo isso é importante, né? Só que a pessoa às vezes não sabe. E aí, né? O Carlão sabe nas reuniões que nós fazíamos no diretório do partido, né? E o Carlão é um cara que eu faço questão de falar, porque ele, apesar de uma pessoa assim, que é uma pessoa muito próxima da comunidade, ele sempre esteve interessado em saber e conhecimento. Isso eu acho muito bacana, né? Porque tem gente que não está nem aí. Então, gente, interessante isso. Propaganda eleitoral no rádio, na televisão, tudo isso é importante. Nós não temos aqui a propaganda no rádio e na televisão, mas, como eu já estava conversando ainda há pouco, nós pegamos muito as propagandas da São Paulo, né? Porque nós não temos. Então, gente, isso é importante também. Pode passar o próximo, por gentileza? Vou voltar num ponto importantíssimo. Eventual equívoco por parte do candidato poderá ensejar numa negativa do registro e a possibilidade de eleger-se e não conseguir ser empossado. Não conseguir ser empossado. Aquele princípio que não é proibido, é permitido, é muito relativo ao direito eleitoral. Não há exceção à regra, e sim restrição ao equívoco. Eu não vou falar aqui por uma questão de ética, profissional, inclusive. Nós tivemos um partido, não sei se o vereador Tiziano sabe disso, nós tivemos um partido aqui, um amigo meu, amigo de muitos anos, saiu candidato, e, por sorte, ninguém se elegeu. Por quê? Porque não tomava posse. Foi todos os registros de candidatura impugnados. Então, sai lá, né? E aí eu falei, graças a Deus você não foi eleito. Ele falou, por quê? Você não sabia? A documentação foi equivocada. E se tivesse um candidato eleito, não tomava posse. Olha que chato. Já pensou? Então, você vem, faz um trabalho daquele, corre atrás. Campanha não é fácil, não. Campanha municipal, então, piorou. Porque ela começa no ano passado. Já começou ano passado. Lógico que, literalmente, não se vai falar em campanha, porque isso aí não pode, né? Mas a campanha, literalmente, começa no ano passado. Você imagina, o cara vem todo um trabalho, tudo certinho, por causa de um documento que não foi juntado, o juiz indefere a candidatura, você é eleito, não toma posse. Não pode tomar posse. Já pensou que decepção? Por que isso? Faltou o quê? Exatamente o quê? Saber o que era a regra. Só isso, coisa tão simples. Mais simples. O doutor Alexandre Rolo dava umas dicas lá, né? Os advogados têm esse negócio, né? Você deixou de juntar um documento, e aí você vai ter a sua campanha, a sua candidatura impugnada. O que você faz? Aí dá sentença. O juiz veio, sei lá, deu a sentença, registro de candidatura impugnado. Nos embargos de declaração, você junta o documento. E aí o juiz pode aceitar. Mas aí é o seguinte, o juiz poderá aceitar ou não. Entendeu? Então, tem uns macetes da advocacia eleitoral. Mas isso a gente não pode contar. Entendeu? Então, assim, o achismo, o improvisado. Eu sou candidato há muitos anos, eu conheço de política.
não vai passar. Né? Então, assim, então não vou citar nomes aqui, mas tivemos vários casos. E esse partido, na eleição anterior, se ele tivesse eleito um candidato, ele não tomava posse. Por conta de erro mesmo de documentação que não foi enviado. Entendeu? É uma coisa muito grave. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Próximo, por gentileza. Norma preliminar do registro de candidatura. Olha só que interessante. Pode passar o próximo. Uma dica. Você sabe o que eu fiz, vereador? Eu saí candidato uma vez para saber como é que era o lado de lá. Muita pessoa para mim, perguntaram para mim, você saiu candidato? Eu falei, não, cara, eu não quero, eu não sou candidato a nada. Mas eu saí candidato para eu ver como é que era. E foi uma experiência muito bacana. E eu fui convidar com o ex-vereador aqui da casa, perguntar para ele, umas dicas, né? O que você acha aí, não sei o quê. Ele falou, você que sabe, vamos ver, né? A gente nunca foi candidato, você vê o seu capital, você não tem capital político ainda, né? Eu falei, pois é. E aí eu saí candidato, mas trabalhando no jurídico. O Carlão é minha testemunha lá. Aí ele falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você pensar em ser candidato, solicitar uma certidão atualizada de filiação partidária. Por quê? Porque, às vezes, você vai no blá, blá, blá do negócio de uma por exemplo, um candidato, o cara vai fazer uma confraternização para lançar um candidato, pretenso candidato a prefeito. Aí você vai lá, sai na foto, tira foto. Aí o cara fala assim, vem cá, assina aqui para mim, ó, de repente você assinou uma ficha de filiação. E você está filiado no partido que você nem conhecia. E aí você vai, sai candidato e começa tal. Aí você entra com o seu registro de candidatura e você está filiado em outro partido. Já aconteceu. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, primeira coisa que o candidato tem que fazer, normalmente é o secretário, né? Solicitar uma certidão de eleição para saber se você está filiado em algum partido. Você vai numa confraternização, o cara chega, principalmente se o cara tomou um chopp, né? Olha, assina aqui, ó, sua presença. Aí o cara vai lá, não, deixa comigo, vou assinar. Não, esse candidato aí é meu amigo, gosto dele. Assina. De repente, você assinou o quê? Uma ficha de filiação. Você está filiado no partido. Isso aconteceu. Isso aconteceu já. E aí, quem que resolve o abacaxi? O advogado eleitoral. O cara chegou para mim e falou, pelo amor de Deus, eu preciso sair desse partido. Eu não estou nesse partido agora, eu não posso concorrer à eleição. Aí você vai, peticiona para o juiz eleitoral, pede uma certidão. Aí você pede. Outra coisa, se você está. Agora, dica 2. Dica 1, dica 2. Dica número 2. Se você está num partido e você não quer sair daquele partido, você quer sair daquele partido, você tem que fazer como é que chama? Uma carta de desfiliação. Mas os mais experientes dizem o seguinte, às vezes o partido deixa, né, Tiziano, por a última hora de colocar a sua ficha lá. Então você vai no partido e fala assim, eu quero a minha ficha de filiação. Eu quero a minha ficha. Ah, pois não, está aqui. Porque senão, nos 45 do segundo tempo, o cara vai lá e plá. Coloca você lá né, como filiado ao partido. Não dá mais tempo de você fazer absolutamente nada. Então, umas dicas. Então, você vai lá e fala assim, eu quero a ficha. Ah, perdeu. Então, você vai dar uma declaração que eu estou saindo aqui. Porque se eles filiarem você... Tem ou não tem isso, Tiziano? Verdade ou mentira? Tem, você que é experiente no negócio? É aconselhado mandar um e-mail, né, para o partido ou o diretório estadual comunicando a sua desfiliação. Então, muitas das vezes, o próprio dirigente partidário foge do possível candidato, e aí você vai lá, entra no site do TSE, acha o e-mail da agremiação partidária, faz o e-mail pedindo a desfiliação no prazo, para depois você apresentar a contraprova. O que vale é a última filiação, né? Mesmo uma ficha anterior, se for apresentada, se ela foi datada, o que vale é a última filiação. Exatamente. Então, tá bom. Pode passar o próximo. Perfeito, perfeito. Domicílio eleitoral, escolha de candidatos, registro de candidato até 19 horas do dia 15 de agosto, propaganda eleitoral, somente permitir propaganda eleitoral na internet, nos termos da lei, tal, tal. Pode passar o próximo. Então, são coisas que vocês vão, só na leitura dá para entender. Isso eu vou destacar. Propaganda na internet. O erro mais comum que a gente vê.
O erro mais comum, o candidato deixa seu perfil nas mãos de pessoas leigas, sem conhecimento das regras. Então, ele deixa lá com o secretário, você bota aí na rede social, aí, faz tudo que tem que fazer, tal, tal, e o cara começa... Blá, blá, blá. Meu, de repente, o cara faz uma publicação lá que não podia. Quem se ferra? Desculpa o termo aqui. O candidato. Entendeu? Então, gente, você tem que orientar. Se você vai, lógico que você não tem como você que está candidato, você fica meio assim, parece que você fica dirigível, né? Então os caras vão te. Só que você não pode também deixar as coisas. Você tem que orientar. Coloca uma pessoa que tem conhecimento, porque aí a pessoa não vai te ferrar no bom sentido. Às vezes a pessoa nem por maldade, não. A pessoa é uma questão, às vezes até por falta de conhecimento. Então, não, na mão de pessoas leigas, conhecimento das regras. Não deixe isso, principalmente regras da questão da propaganda das redes sociais. Tá? E a regra do Código Eleitoral, por exemplo, coeficiente eleitoral, gastos eleitorais, pressão de contas. Gente, pressão de contas é um negócio doido. Muita gente nem pensa nisso. Isso dá um trabalho do partido que eu prestei assessoria a última eleição. Nossa, meu Deus, deu até um branco agora. Quanto foi a última eleição? 2022. Não, mas a municipal. 2020, né? Você sabe quando que saiu a sentença da aprovando as contas? O ano passado. O ano passado saiu a sentença aprovando as contas. Então, gente, olha só, o negócio de brincadeira. Então, assim, a eleição termina e o advogado continua trabalhando, sem parar. Então, a pressão de contas é muito importante. Conta bancária, o cara às vezes não sabe que tem que ir lá, tem que fechar a conta, não pode deixar a conta em aberto, senão dá problema. Gente, tanto, né? Campanha partidária, no fundo partidário. Nós temos um caso aí, né? Que até está objeto de cassação, né? Que todo mundo. Não vou ficar falando nomes aqui, não é o caso, que por conta de campanha, no caso do fundo partidário, né? Utilizou indevidamente o dinheiro e deu no que deu. Pode passar o próximo, por gentileza. Isso pode passar também, que é... Bom, agora sim. Senhoras e senhores, nós vamos falar daquilo que a OAB faz. Né? Aqui, nós tivemos que trazer alguns princípios, algumas coisas para a gente... Na verdade, o que a OAB faz, ela justamente, assim, não é muita coisa de termos de... uma questão técnica, mas você viu quantas informações vocês tiveram agora. Mas o que a OAB faz tem uma justificativa, tem uma situação. O Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906/94, diz lá no artigo 44, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Serviço Público, e ficou errado ali, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos, então, aonde que está a nossa obrigação? Estado Democrático de Direito. E aonde é que a OAB ela é convocada justamente por uma questão regimental a participar das eleições. Tá ok? Pode passar uma próxima, gentileza? Por que esse nome institucional que nós temos aqui na Comissão de Direito Eleitoral? Porque, na verdade, chama-se Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral. Né? Então, a OAB ela fiscaliza não só o advogado candidato, tá ok? Mas como também o candidato não advogado. Tá? Então, uma das nossas funções é fiscalizar o candidato advogado, até porque a OAB ela tem essa função, né, por uma questão regimental, contudo, também o candidato não advogado. E por que esse nome de combate à corrupção eleitoral? Porque a corrupção eleitoral é aquela situação mais comum. Então, por isso que o chamativo dessa... Porque existem inúmeros crimes, inúmeras ilegalidades que podem ser praticadas. Mas a corrupção eleitoral é o suprassumo do entendimento quando você fala em fiscalização. E o que é a corrupção eleitoral? Pode passar o próximo. Crime de corrupção eleitoral está lá no Código Eleitoral. Pode passar o próximo, por gentileza? O que é esse crime de corrupção eleitoral? É a famosa compra de votos. Né? Então, por exemplo, considerado um dos mais graves, conjugando-se da seguinte forma, artigo 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si e para outro dinheiro, dádiva, vantagem para obter ou dar voto para conseguir ou prometer abstenção, e ainda que a oferta não seja aceita. Então, a OAB nominou essa comissão de
direito eleitoral e combate à corrupção eleitoral, porque esse tipo de crime é um crime justamente destaque, né, comum. Então, se a pessoa chega lá querer comprar voto, oferecer cesta básica, barará, isso caracteriza. Tá? Então, isso é muito grave. Então, por isso que a gente colocou esse nome. Então, justamente por causa disso que se chama... muita gente perguntou, mas por que fala Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral? Porque a corrupção ela é o crime mais essencial que se pode ter. Isso já vem de longo, né? Então, antigamente tinha aquele voto de cabresto, né, que fala que o cara, se não votar, né, então e assim vai por diante, né? Então isso é importante. Então nós temos que fiscalizar isso. A OAB, ela não pune, ela não tem o poder de fazer nada de punição nem nada, mas ela tem o poder de fiscalizar e encaminhar para as instituições que são para proceder, né? Pode passar o próximo, gentileza? E aí tem uma resolução, nada disso acontece por acaso, que é a 23673, de 14 de dezembro de 2021, portanto, recente, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. E está lá. Os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação serão os seguintes pelas disposições dessa resolução. Para efeito de procedimentos, está lá, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela recebe essa função justamente por uma resolução que diz que ela tem que participar desse pleito, né, ou dos pleitos, ok? Pode passar o próximo. A OAB fiscaliza as eleições majoritárias e municipais, organiza, né, também eleições de classe, a própria OAB tem eleição de classe, ela não fica vinculada só às eleições municipais ou majoritárias, mas também ela tem eleição de classe. Então, por exemplo, esse ano nós temos a eleição da OAB. Então, quem é que vai coordenar toda essa função? É a Comissão de Direito Eleitoral. Nós vamos lá, pedimos emprestado, né, uma autorização às urnas eletrônicas, e nós utilizamos o nosso pleito da eleição de presidente da OAB. Né? Então, esse trabalho é feito por nós. Aí nós que organizamos, tudo certinho, né, tudo, mesário. Foi legal, na eleição passada da OAB, eu já estava na comissão, não estava na comissão, né, mas eu participei e fui na zona eleitoral aprender como é que fazia, mexer na urna eletrônica, como fazia, tudo certinho. Nós tivemos uma aula lá, passamos uma tarde lá, né, e aí aprendemos direitinho para poder aplicar esse procedimento na nossa própria eleição. Participa do suporte jurídico eleitoral nas eleições e dos conselhos tutelares. Na última eleição de conselho tutelar, a OAB também participou, né, aí foi mais assim um auxílio mesmo. Então, não é só a eleição municipal ou a eleição majoritária. Pode passar o próximo. Na última eleição majoritária, acompanhamento da emissão... na última eleição majoritária, a OAB é intimada, nós recebemos um ofício, e os membros da comissão, né, eles têm que estar presentes lá na zona eleitoral. Todas as zonas eleitorais. Então, acompanhamento da emissão da zerésima, lacração das urnas eletrônicas, juntamente com o Ministério Público, da Justiça Eleitoral e sob supervisão do juiz eleitoral em todas as zonas eleitorais. Então, assim, é um negócio meio complicado. Nós vamos em todas as zonas eleitorais, o cara lá, o diretor do cartório, junto com o juiz, o promotor de justiça, a OAB, outras instituições também, os próprios candidatos, né, pré-candidatos, a sociedade no geral, né, e aí eles vão fazer o procedimento na urna, para zerar lá, emitir a zerésima, aí depois eles lacram a urna, passam um lacre mesmo, aquele lacre é assinado pelo juiz eleitoral, pelo Ministério Público e pela OAB, e as instituições que estiverem lá são obrigadas a assinar esse lacre, ok? Vamos lá. Então, a zerésima é um documento emitido em cada sessão eleitoral, indicando que não existe voto registrado. Pode passar o próximo. Os lacres são eu falei já, né? Assinados pelo juiz eleitoral, membro do Ministério Público e representante da OAB. Pode passar. Na eleição tivemos o plantão. No dia da eleição, nós temos um plantão. Nós ficamos na OAB de plantão. Muitas denúncias são, né, vindas. As pessoas vão procurar a OAB. Tem uma propaganda irregular lá. Olha, o candidato não sei o quê. A gente não vai lá, vai prender ninguém. A gente simplesmente vai e formaliza uma reclamação, aquela representação, e manda para o Ministério Público. Essa é a nossa função. Ok? Próximo. Acompanhamento dos resultados da contagem primária. O que é a contagem primária?
quando a urna termina, sai um disquete, né? E esse disquete ele é levado pela polícia, acompanhado pela polícia. Todas as informações estão lá. A gente acompanha a introdução desse disquete lá no cartório eleitoral e essa informação é repassada para o TSE, diretamente para o TSE. Então, a gente acompanha passo a passo isso aí, tá? Para que não haja nenhum tipo de... né? Pessoal, que precisar sair, ó, eu sei que o horário está meio apertado para vocês, fiquem bem à vontade, porque esse material é um material autoexplicativo. Tá? Quem precisar sair, pode sair. Eu lecionei durante 15 anos, eu sei como é que funciona. Então, se precisar sair, fica à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, acompanhe os resultados e aí envio para o TSE. É bem legal isso aí. É bacana. Se as pessoas pudessem participar, é legal. Próximo, por gentileza. E olha só que interessante. Nós somos chique, né? A gente é chique quando fala assim, nós somos chique. A Resolução 23678 de 2021 regulamentou as missões de observação nacional e internacional. E nós tivemos, com muito orgulho mesmo, não esperava isso na nossa comissão, que nós tivemos um representante, um membro da nossa comissão, que foi o Dr. Fábio Augusto Sacchi Cook, na condição de observador internacional nos Plays da Argentina. Ele ficou lá do dia 19/10 ao 22/10, e também em Bogotá, na Colômbia, lá que o voto não é obrigatório, do dia 26/10 ao dia 29/10. Então, o Dr. Fábio, na nossa comissão, membro da comissão, eu falo com muito orgulho, porque foi escolhido membro da nossa comissão de Guarulhos, né, para participar dessa comissão Transparência, e ele foi como representante da OAB Guarulhos. Foi uma questão de muito orgulho para nós, eu faço questão de falar isso. Um rapaz extremamente inteligente, estudioso, dedicado, advogado, e está fazendo mestrado agora em eleitoral. Então, assim, eu fiz questão de colocar essa participação dele aí. Próximo, por gentileza. Quais os fatores são verificados pela Comissão de Transparência? Aí, a legitimidade do pleito, né, imparcialidade das eleições, aperfeiçoamento do processo eleitoral. Na nossa eleição última aqui, nós tivemos também representantes. Até a doutora pode até falar com mais propriedade. Nós tivemos aqui, eu não lembro de onde, eu sei que eu fui lá às 6 horas da manhã, não, que mais, 5h30 da manhã, a verificar nos colégios. A gente foi sorteado, tipo, por amostragem. Nós tivemos no colégio, o cara vai abrir lá, vai mostrar, e tinha um representante de outros países lá que eu nem não sabia. Não conheço, não fiquei sabendo, vi umas pessoas um pouco assim, eles observando, né? Mas eram pessoas de outros países verificando, e foi aqui na Renato Maia, ali, como é que chama? O Senai. Então, a gente foi para a amostragem, e eles vêm e acompanham tudo direitinho. Bem interessante isso aí, bacana. Muito bem, pode passar o próximo. Para a reflexão. Tudo na vida tem que ter uma conclusão, tudo na vida tem que ter uma reflexão. Né? A gente tem que falar assim, será que nós estamos aqui por quê? O que nós estamos fazendo nesse mundo aqui? Né? Será que eu vim aqui só para dar uma volta? Né? Tem aquela música do Léo Jaime, né? Ninguém veio no mundo a passeio, né? A gente veio para alguma coisa, tem algum sentido. Né? Quem sabe a gente vai saber, pode ser que a gente não saiba. Mas eu acredito que nós viemos para algum propósito. Algum propósito. Seja qual for, nós temos um propósito. Né? A vida nos ensina aí no dia a dia. Muito bem. E mesma coisa também nas questões acadêmicas. Né? Então, por exemplo, para a reflexão, pode passar o próximo. Isso uma parte de um artigo que eu escrevi na Proleges, faço parte da Proleges, e foi uma parte do artigo que eu escrevi, que fala justamente isso aqui. O candidato a gestor público ou parlamentar tem por obrigação, na sua essência, buscar a ética, não como instrumento normativo próprio ou conhecimento esotérico, e sim educar a si mesmo, transformando, aperfeiçoando e deixando espaço para uma oxigenação política. E eu gosto muito desse termo, oxigenação política. Eu tenho um amigo meu que foi candidato à subseção daqui de Guarulhos, ele falava assim, o legislativo, o gestor, ele tem que ter uma oxigenação. Não pode ser sempre a mesma pessoa. Entendeu? Por quê? Porque senão a coisa fica viciada. É a mesma coisa você começar a usar sempre a mesma roupa. Uma hora vai ficar complicado. Então, é a mesma coisa. Então, você tem que preparar o seu candidato, o seu sucessor. Né? Você tem que preparar aquela pessoa. Né? Então, assim, eu particularmente tenho uma visão, eu sou totalmente contra a reeleição. Eu acho que tem que aumentar o mandato, mas o cara tem que preparar o seu sucessor. Essa é a verdade.
E aí a ética é dele mesmo, porque se ele... É a mesma coisa o piloto de avião. Você imagina se o piloto de avião ele não se preocupar com a segurança. Ele vai morrer também. Então, ele tem que ser o primeiro a se preocupar com a segurança no voo. Ele que tem que estar ligado nisso. Porque se ele não tiver, ele vai junto também. Então, se o candidato também não for ético, ele vai rodar. Uma hora ele vai rodar. Então, por quê? Porque é isso. Então, não há necessidade de ter fiscalização da OAB, fiscalização não sei do quê, comissão de transparência. O próprio candidato ele tem que fazer isso por si mesmo. Então, olha só, transformando a profissão, deixando espaço para uma oxigenação política, social, caminhando frente à sua geração. Do contrário, iremos trilhar para o mesmo caminho de alguns outros países que já estão pensando buscar implementar um instrumento de governança capaz de garantir o denominado direito à boa administração. Quer dizer, vai estar na lei que é obrigação o direito à boa administração. Cara, você vai exigir que o cara seja honesto? Vai colocar na lei que ele seja honesto? Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, se você tem a fiscalização, você tem que ter consciência daquilo que você faz. Pode passar o próximo? Os padrões éticos de eficiência administrativa e o controle da gestão pública são características indissociáveis. Não há fórmula e sim senso de ouvir e pensar, ter acessibilidade, pois o respeito à norma de segurança jurídica contra os que insistem na ignorância da lei. Então, a gente só depende do candidato, ele fazer a coisa certa. Não depende do assessor, não depende do vizinho, não depende do parente, do amigo. Ele tem que fazer a coisa certa. Porque se ele fizer a coisa certa uma vez, ele vai fazer sempre, ele vai ser sempre lembrado. É que nem um advogado que faz coisa errada, né? Prejudica o cliente. Ele vai ganhar uma vez, mas depois ele não ganha mais, não é verdade? Então, eu penso assim. Então, você tem... Uma vez, um vereador daqui da casa, que já morreu, uma pessoa extremamente inteligente, mas extremamente inteligente, que é o Dr. Jorge Singh. Dr. Jorge Singh, conheceu? Dr. Jorge Singh. Jorge Singh é uma pessoa extremamente... Ele era dentista, mas ele era parlamentar. Foi parlamentar. Extremamente inteligente. E uma vez eu fui presidente de uma instituição e ele tinha fundado 2 outros clubes dessa instituição. E ele falou, você vai ser presidente? Eu falei, vou. Então, eu vou te falar uma coisa. Você tem que aperfeiçoar o que já foi feito de bom e fazer uma coisa para destacar a sua gestão. Para você dizer, o Régis deixou esse. Se deu, deu. Se não deu, não faça. Mas faça o que já existe, aprimore e melhore. Você vai ter certeza que você vai ser um bom gestor. E foi justamente o que eu fiz nessa instituição. E, graças a Deus, um clube de Rotary de 60 e pouco. Completou 70 anos agora, mas na época tinha 60 anos. Eu fui um dos melhores gestores no meio de muita gente experiente, por conta que eu ouvi. Então, você tem que aprender. E aquele ditado, né? Ouvir é ouro e falar é prata. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Pode passar o próximo, por gentileza, que já encerrou mesmo. Meus contatos. Quem quiser os slides, eu vou disponibilizar. É só mandar para mim no Zap lá. Meu e-mail, eu mando para vocês o material. Muito obrigado pela atenção. Desculpa um pouquinho do horário aí, mas eu acho que não tinha como a gente falar de tudo isso numa forma muito reduzida e aí acabar comprometendo a essência da matéria aí, ok? Obrigado.